Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos grandezas e medidas. Hércules em medidas de comprimento. Questão 1. A figura mostra uma régua graduada em centímetros, e cada um desses centímetros está dividido em 10 partes, que nós chamamos de milímetros. Qual é o comprimento do prego em centímetros? Comparando o prego com a régua graduada, nós vemos que ele possui 6,5 centímetros. Qual é o comprimento do prego em milímetro? Cada 1 centímetro é composto por 10 milímetros. Logo, o prego tem 65 milímetros. Questão 2. Veja a seguir os números de uma competição de fisiculturismo. Os resultados do comprimento do bíceps obtidos pelos 4 primeiros classificados foram os seguintes: Hércules, 40 centímetros e meio, Apolo, 40 centímetros e 40 milímetros, Zeus, 40 centímetros e 500 milímetros, Poseidon, 40 centímetros e 20 milímetros. Quem tem o menor comprimento de bíceps? Poseidon, com 40,2 centímetros. Vamos eliminar os zeros para facilitar a comparação. Quem são os competidores que têm o bíceps do mesmo comprimento? O Hércules, com 40 centímetros e meio, e o Zeus, eliminando os 2 zeros finais, Zeus também tem 40 centímetros e meio de bíceps. Questão 3. Escreva em centímetros. 7 metros. De metros para centímetros, nós caminhamos com a vírgula 2 casas para a direita. Como nós não temos vírgula no número inteiro, nós já sabemos que ela vem à direita do último algarismo. Então, nós vamos completar decímetros com 0, centímetros com 0. Então, 7 metros é igual a 700 centímetros. 1,5 metro. Nós temos 1 metro, 5 decímetros e vamos completar centímetros com 0. Então, 1,5 metro é igual a 150 centímetros. 42 centésimos de 1 metro. Para centímetros, nós vamos caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu tenho 0 metros, 4 decímetros, 2 centímetros. Caminhando com a vírgula até centímetros, nós teremos 42 centímetros. 81 metros e 9 decímetros. Para centímetros, nós caminhamos com a vírgula 2 casas para a direita. Como eu só tenho um algarismo, o segundo eu completo com 0. Então, 81 metros e 9 decímetros é igual a 8.190 centímetros. 63 milímetros para centímetros. Eu caminho com a vírgula uma casa para a direita. Esse número não tem vírgula, quer dizer que ele vem à direita do último algarismo, que é o 3. Voltando com a vírgula uma casa, 63 milímetros é igual a 6 centímetros e 3 milímetros. 2,8 milímetros, vamos voltar com a vírgula uma casinha para a esquerda. Ela vai ficar antes do número 2, então a parte inteira eu vou completar com 0. 28 milímetros é igual a 28 centésimos de 1 centímetro. Questão 4, escreva em metros. 65 centímetros para metros, eu caminho com a vírgula 2 casas para a esquerda. Ela está à frente do 5. Voltando 2 casas, ela vai ficar à esquerda do 6. E a parte inteira eu vou completar com 0. Então, 65 centímetros é igual a 65 centésimos de 1 metro. 138 centímetros, também eu tenho uma vírgula à direita do 8. Vamos voltar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Assim, a vírgula ficará entre o 1 e o 3. 138 centímetros é igual a 1 metro
e 38 centímetros. 5 centímetros para metros. Eu caminho com a vírgula 2 casas para a esquerda. Eu tenho apenas um algarismo. A segunda casa eu completo com 0. E a parte inteira também deve ser completada com 0. Então, 5 centímetros é igual a 5 centésimos de 1 metro. E 5 milímetros para metros? De milímetros para metros, eu tenho que caminhar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Eu tenho apenas um algarismo. Então, as 2 casas eu completo com 0. E a parte inteira também com 0. Então, 5 milímetros equivale a 5 milésimos de 1 metro. Questão 5. Com o auxílio de uma vara que julgava ter 2 metros, Filoctetes mediu o comprimento de uma corda e encontrou 40 metros. Verificou depois que a vara media 2 metros e 5 centímetros. Qual é o verdadeiro comprimento da corda? Então, nós vamos comparar o comprimento da vara com o comprimento da corda. Primeiro, achando que a vara tinha 2 metros, ele descobriu que a corda media 40 metros. Ao descobrir o tamanho verdadeiro da vara, que é 2 metros e 5 centímetros, qual é o comprimento da corda? Aumentando o comprimento da vara, o comprimento da corda também aumenta. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Vamos multiplicar cruzado. 2 vezes x é igual a 40 vezes 2,5. 2 inteiros e 5 centésimos. 40 vezes 2 inteiros e 5 centésimos é igual a 82. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 82 divididos por 2, 41. Logo, o verdadeiro comprimento da corda é 41 metros. Questão 6. Hércules deixa cair uma pedrinha a cada 15 passos. Cada um dos seus passos mede 60 centímetros e ele tem 150 pedrinhas no bolso. Quantos metros ele percorreu no momento em que deixa cair a última pedrinha? Então, veja bem, a cada 15 passos, ele deixa cair uma pedrinha. Um passo dele tem 60 centímetros. 15 passos terá quantos centímetros? 15 vezes 60, que é igual a 900. Cada 1 metro são 100 centímetros. Então, 900 centímetros equivale a 9 metros. A cada 9 metros, ele deixa cair uma pedrinha. Então, a última pedrinha cairá em que local? 9 vezes 150, que é a quantidade de pedrinhas que ele tem. Então, a última pedrinha, quando cair, ele terá caminhado 1.350 metros. Questão 7. A distância entre duas cidades na Grécia é 74 milhas. Se a milha vale 1.609 quilômetros aproximadamente, qual a distância em quilômetros entre essas duas cidades? Então, uma milha é 1.609 quilômetros. 74 milhas será 74 vezes uma milha, que é 1.609. 1.609 vezes 74, 119.066 quilômetros. É a distância entre essas duas cidades. Questão 8. Meg fará alguns lacinhos e, para isso, precisa recortar uma peça de fita que mede 43 metros e 2 decímetros em pedaços de 24 centímetros. Quantos lacinhos Meg fará? Então, ela terá que fazer o quê? Pegar a peça de fita e dividir pela quantidade que ela vai gastar em cada lacinho. Só que para fazer uma divisão com unidades de medidas, elas têm que serem iguais. Então, eu não posso dividir metro por centímetro. Cada 1 metro são 100 centímetros. Então, 43,2 metros, eu vou caminhar com a vírgula 2 casas para a direita.
Como eu tenho apenas um algarismo após a vírgula, eu completo com 0. Então, 43 metros e 2 decímetros é igual a 4.320 centímetros, que dividido por 24 é igual a 180. Logo, Meg fará 180 lacinhos. Número 9. Responda às questões. 18 quilômetros equivale a quantos metros? Para transformar quilômetros em metros, nós caminhamos com a vírgula 3 casas para a direita. Ou seja, aqui como nós não temos vírgula, ela vem à direita do número 8, eu vou completar as 3 casas que eu vou caminhar com 0. Então, se cada 1 quilômetro é 1.000 metros, 18 quilômetros são 18.000 metros. 5 metros e 2 decímetros equivalem a quantos milímetros? De metros para milímetros, eu caminho com a vírgula 3 casas para a direita. Eu já tenho um algarismo 2. Então, as outras 2 casas eu completo com 0. Então, 5 metros e 2 decímetros é igual a 5.200 milímetros. 5.000 metros equivalem a quantos quilômetros? Se 1 quilômetro é 1.000 metros, então, quantos quilômetros é igual a 5.000 metros? 5 quilômetros. De metros para quilômetros, eu caminho com a vírgula 3 casas para a esquerda. Nesse caso, eu vou eliminar exatamente os 3 zeros. Eu vou dividir 5.000 por 1.000. 83 centímetros, ou 83 centésimos de um metro, equivale a 83 centímetros. Eu vou caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Logo, 0,83 metros é igual a 83 centímetros. Questão 10. Hércules obteve, com 4 metros e 85 centímetros, sua melhor marca no salto olímpico. A quantos centímetros corresponde esse salto? Então, nós vamos caminhar com a vírgula 2 casas para a direita, ou, se cada 1 metro são 100 centímetros, eu multiplico por 100. Logo, o seu salto corresponde a 485 centímetros. Questão 11. Em um templo grego, foram utilizados tubos de aço com 4 polegadas. A quantos centímetros correspondem 4 polegadas? 1 polegada equivale a 2 centímetros e 54 milímetros. 4 polegadas será 4 vezes essa medida. 2 inteiros e 54 centésimos vezes 4. 4 polegadas é igual a 10 centímetros e 16 milímetros. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.